Jonas é após Obadias, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Santo, santo é o Senhor. O Senhor, aleluia, está presente na casa, glória a Deus. E Ele irá falar nesta noite ao meu coração e ao teu coração, igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém? Capítulo 1, verso 1 fala assim: E veio a minha palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus. Amém. Apenas esses 2 versículos. Aleluia. E as palmas louvam o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, meu Deus, está presente na casa para receber a minha adoração e a tua adoração. Creio que o Senhor falará contigo, aleluia, que o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Eu meditando na minha casa a palavra do Senhor, glória a Deus, e eu cheguei até a falar com Deus. Eu falei: Senhor, se eu tiver a oportunidade para ministrar a tua palavra, glória a Deus, qual palavra eu poderei pregar? E o Senhor me deu esse livro de Jonas. Glória a Deus, aleluia. Aí eu até questionei, falei: Senhor, mas é ceia. E o Senhor confirmou: é essa palavra. Glória a Deus. Nós não podemos fugir, né? Porque o Senhor tem nos ordenado. Glória a Deus, aleluia. E aqui o livro de Jonas, igreja, aleluia, vem falando, né, um pouco da trajetória de Jonas. Glória a Deus, aleluia. O homem hebreu, aleluia, que foi levantado ali por Deus para fazer algo que talvez aos nossos olhos seria difícil, seria impossível. Talvez aos nossos olhos nós nos sentiríamos incapazes de fazer. Aleluia, mas o Senhor não é o Deus que escolhe os capacitados, mas o Senhor é o Deus que capacita os escolhidos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor entregou algo para que Jonas fizesse, aleluia. Era tão somente Jonas ir na cidade de Nínive e pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque a malícia daquele povo subiu até os céus. Glória a Deus. A maldade daquele povo subiu até os céus. Glória a Deus, aleluia. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de amor, Deus de bondade, que também viu quanto aquele povo estava sendo, aleluia, escravizado pelo inimigo, estava sendo escravizado pelo pecado, pela iniquidade. E o Senhor ali então resolveu, aleluia, falar com Jonas. Glória a Deus, aleluia. Deus resolveu, aleluia, falar com aquele homem, para que aquele homem fizesse algo, aleluia, fosse até aquela cidade e pregasse a palavra de Deus, pregasse, aleluia, o arrependimento de pecado, pregasse as boas novas. Glória a Deus, Deus de poder, Deus de mistério. Quantas vezes, né, igreja, muitas das vezes o Senhor tem nos ordenado para fazer algo e nós fugimos da presença do Senhor, nós fugimos daquilo que o Senhor tem nos ordenado. E o Senhor tem falado comigo aqui que tem gente fugindo daquilo que Deus tem ordenado, daquilo que o Senhor tem decretado, mas não fuja mais daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aleluia, Deus de poder. Porque quando nós tomamos essa atitude, nós pagamos um preço.
E Jonas pagou o preço também, igreja. Quando o Senhor nos ordena para nós fazermos algo, e nós até pensamos, Senhor, eu não sou capaz, tem irmãos, tem obreiros mais capacitados do que eu, não. Se o Senhor confiou a ti, confia em Deus. Se o Senhor confiou em você, toma posse, igreja. Aleluia. Porque que nos últimos dias tem acontecido muita frieza, muito desânimo, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, está nesses dias atuais acomodada, está com os braços cruzados, não querem mais obedecer a voz do Senhor, não querem mais praticar o íntimo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Íntimo, pregar o evangelho a toda criatura que crê, e aquele que crê e for batizado será salvo. E muitas das vezes achamos que devemos servir ao Senhor só entre quatro paredes, dentro da casa do Senhor e lá fora. Estamos deixando a desejar, estamos deixando, aleluia, a desobediência tomar de conta da nossa vida. Estamos deixando até mesmo o orgulho. A irmã me feriu, a irmã pisou no meu pé, a irmã não me salvou, papai do Senhor. Eu não vou lá orar, eu não vou lá fazer visita com aquela irmã, porque ela não é capacitada. Irmãos, quem somos nós para julgar algo que o Senhor determinou em nossos corações? Quem somos nós para julgar aquilo que o Senhor tem nos ordenado para fazer? Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não queremos obedecer a voz do Senhor, e nós pagamos o preço, igreja. Nós perecemos se nós não obedecer, nós sofremos, nós perecemos, assim como Jonas resolveu pegar um navio e ir para Tarso. Aleluia. Ele achava que Deus não estava vendo ele achava que ninguém estava sabendo ali da situação, mas o Senhor conhece tudo e a todos. O Senhor vem e contempla aquilo que você tem passado, aquilo que você tem sofrido. Aleluia. E Jonas ali pegou aquele navio, aleluia, sem falar nada para ninguém, foi ali em silêncio, foi ali para o porão, e ali fugiu, tentou fugir da presença do Senhor. Nós não fugimos da presença do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. E ele ficou ali, naquele porão, dormindo, achando que ia dar tudo certo, achando que ia chegar naquela cidade de Tarso. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor viu lá no alto que ele estava fugindo do propósito do Senhor na vida dele, na vida da cidade de Nínive. Glória a Deus, aleluia. E quando nós fugimos daquilo que o Senhor nos ordena, vem o preço, vem o sofrimento, vem aquilo que nós não esperamos. Mas por quê? Porque não obedecemos a voz do Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizendo que ali, naquele navio, veio um vento muito forte, veio uma tempestade sobre aquele navio. Glória a Deus, Deus mistério, igreja do Senhor. Aleluia. O Senhor nos fala nesta noite que muitas das vezes a tempestade, os ventos que nós passamos, é por causa de nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor até permite por causa da nossa desobediência, porque não queremos obedecer a voz do Senhor. Aquela tempestade foi Jonas que causou, pela vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque era para ele ir para a cidade de Nínive, ele foi para Tarso. Ele pensou que ia para a cidade de Tarso. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor permitiu aquela tempestade. O Senhor tem permitido a tempestade muitas das vezes na minha vida e na tua vida, porque nós não nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Nós não fazemos aquilo que o Senhor tem tocado em nossos corações para fazer. Nós aprendemos hoje na reunião geral lá na sede, aleluia, a importância, igreja, de nós primeiramente santificar a nossa vida, de nós ir e evangelizar. Quantos de nós deixamos a desejar em relação ao evangelismo? Aleluia. O Senhor está falando conosco nesta noite que nós precisamos nos preocupar com as coisas celestiais, com as coisas do céu, e deixar de lado as coisas terrenas. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor fala lá em Mateus: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Glória a Deus, aleluia.
quer de nós, igreja, mais obediência, mais trabalho, mais atitude. Glória a Deus. O Senhor sempre vem falando conosco sobre isso. Glória a Deus, que o Senhor requer de nós obras. O que adianta nós termos fé e não ter obra? Se torna morta, né? Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós temos fé e temos obra, os dois andam lado a lado. Aleluia. O Senhor nos faz prosperar nesta terra. Glória a Deus. Aleluia. E ali Jonas viu, aleluia, ali Jonas Chaves, que estava tudo bem ali naquele navio, e veio aquela tempestade. E os marinheiros ali daquele navio achavam que eram os objetos que estavam no navio. Glória a Deus, aleluia. Que eram aquelas coisas que estavam ali no navio que precisavam jogar ao mar. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, e julgamos A ou B, achamos que isso não está certo, que aquilo está errado, aleluia, mas não queremos fazer nada, estamos de braços cruzados para prosperar a obra do Senhor, para fazer algo para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje é Santa Ceia, né, igreja do Senhor, mas o Senhor vem nos despertando nesta noite, aleluia. O Senhor não quer que nós venhamos apenas sermos membros aqui dentro da casa do Senhor, sermos servos apenas aqui na casa do Senhor, mas também lá fora. Aleluia, glória a Deus, mas também lá, aleluia, no nosso lar, aleluia, no meio familiar. Glória a Deus, aleluia. Qual tem sido as nossas atitudes? Será que nós estamos agindo como João? Estamos ali escondidos no porão, aleluia, dormindo, glória a Deus, e o vento soprando, a tempestade soprando, e nós de braços cruzados, e nós dormindo. Aleluia, é tempo de nós se levantar, igreja. Foi o que o Senhor falou para Jonas: Jonas, levanta-te, vai até a cidade de Nínive. Igreja, é tempo de nós nos levantar na presença do Senhor. É tempo de nós nos colocar na dispensação do Senhor, de nós estarmos de pé, clamando ao Senhor, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida e na vida do nosso irmão. Aleluia, glória a Deus. E ali os marinheiros começaram a jogar no mar, no grande mar, objetos. Glória a Deus. Até então eles viram que ali Jonas estava dormindo no meio daquela tempestade, no meio daqueles ventos. Às vezes eu até me perguntei, falei: Senhor, como é que pode, né, Jonas dormir no meio daquela tempestade? Porque eu não consigo dormir, não. Quando o vento sopra, quando os ventos sopram, a tempestade vem, eu não consigo dormir. A minha atitude é ir para o joelho, orar, é buscar o Senhor, é suplicar a Deus por uma providência da parte do Senhor. E ali Jonas estava dormindo, parecia que não tinha acontecido nada. Glória a Deus, aleluia. É o que tem acontecido muitas das vezes nas nossas vidas. O vento tem soprado e nós, aleluia, fechamos os olhos, aleluia, cruzamos os braços. Muitas das vezes não queremos até mesmo sair da nossa casa para congregar, não queremos sair da nossa casa para vir para a igreja orar. Tem campanha de oração lá: Senhor, eu clamo em casa. Oh, aleluia, cadê a nossa atitude, a nossa perseverança? Aleluia, a nossa obediência, glória a Deus. Ah, Senhor, eu não consigo, Senhor. Aleluia, quando você fala: Senhor, eu não consigo ir para a tua casa. Aleluia, o coração está ferido, minha alma está machucada, mas continua clamando, continua buscando, e o Senhor vai te levantar desta terra. Esse vento, essa tempestade não é em vão, mas é por um grande propósito da parte do Senhor na minha vida e na tua vida, igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus de mistério, Deus de poder. E Jonas ali despertou daquele sono, né? Os marinheiros até falaram que tem tudo ouvindo, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, e para que não perecemos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui o Senhor está nos ensinando, igreja, que nós devemos orar a tempo e fora de tempo, que nós devemos clamar. Glória a Deus, não só no tempo de tempestade, não só no tempo, aleluia, da dor, mas também na abundância, na alegria, na fartura, na saúde. Glória a Deus, aleluia. Mas esses dias de hoje, aleluia, muitos não querem mais buscar, muitos não querem mais orar. Aleluia, glória a Deus, muitos não querem mais buscar. Aleluia, colocam diante do rei
Deus de mistério, Deus de poder. Já pensou, igreja? O ímpio chegar para mim e falar: levanta-te, doente, invoca teu Deus, aleluia. Quem sabe o teu Deus vai ter misericórdia de nós e nós não venhamos perecer, aleluia. Deveria acontecer o contrário, né? Nós é que devemos pregar para os gentios, para aqueles que estão lá no mundo, aleluia, perecendo. E foi um dos que não era conhecedor da verdade que pregou, aleluia, que chamou a atenção de Jonas. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes isso acontece porque estamos acomodados, estamos ali no nosso ambiente de comodismo, não queremos fazer nada para Deus. Eu estou aqui na frente pregando, tá bom, Senhor. Eu faço parte de um grupo, tá bom, Senhor. Eu estou ali na portaria, Senhor, aqui para mim, tá bom. Mas não quer fazer além, né, daquilo que o Senhor nos ordena. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus faz algo para a gente, o Senhor faz além do que a gente pede, né, além do que nós pensamos. Muitas das vezes, aleluia, o Senhor tem operado na minha vida, eu tenho pedido algo, o Senhor tem feito além, porque Ele é um Deus que faz, aleluia, além do que nós pedimos. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder. E ali Jonas despertou daquele sono, em meio àquela tempestade, aleluia, em meio àqueles ventos fortes. Glória a Deus. E ali, aqueles marinheiros que estavam ali perguntaram para ele: de onde tu vens? Qual é a tua terra? Glória a Deus, aleluia. E Jonas declarou, Cristo. Jonas declarou para aqueles homens que ele era hebreu, que ele era servo que temia ao Senhor Deus dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos desperta nesta noite, igreja. Será que aonde o Senhor nos levar, nós possamos declarar: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tudo pode? Será que nós possamos declarar isso? Aonde o Senhor nos levar, seja num hospital, seja, aleluia, num presídio, seja numa boca de fumo, aleluia, seja num bar, será que ali nós possamos declarar: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra? Glória a Deus, aleluia. Ou nós vamos ficar no Chico, ou nós vamos nos reprimir, ou nós vamos pensar: não, vou ficar aqui quietinho no meu canto, tá bom, aleluia. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos anunciar boas novas, venhamos anunciar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus, aleluia. Venhamos alcançar vidas que estão perecendo, estão necessitando de um socorro da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lá na minha rua tem um grupinho de pessoas que gostam de beber, né? Sempre o Espírito Santo me leva até essas pessoas para evangelizar, para convidar para a igreja. Isso é na rua da minha casa, igreja. E eu tenho falado para Deus, falei: Senhor, será que eu sou capacitada? E o Senhor tem falado: sim, te escolhi para esta obra. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem me levado lá no meio desse grupo, e pelo qual meu esposo também fica no meio. E o Senhor ali tem me usado para falar com aquelas pessoas. Tudo é para a glória de Deus, tá? Igreja, eu não tenho nada a oferecer a ninguém. E o Senhor ali tem me levantado para anunciar a palavra do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, eu tenho pregado ali, tenho proclamado a palavra do Senhor, aleluia. Aí eu tenho até pensado: aleluia, Senhor, não causou efeito. E o Senhor tem falado: não, estou nesta obra, não temas, sou contigo. Glória a Deus. Muitas das vezes, aleluia, eu convido. Eles até falou: irmã Tatiana, ora por nós lá, nós não temos força para ir, como já aconteceu. Ora por nós, não temos força, mas ora por nós, uma hora nós vamos. Aí eu falo: amém, em nome de Jesus. E eu estou ali orando por aquelas pessoas e creio que Deus vai fazer a obra na vida de cada um, na vida do meu esposo, na vida daqueles companheiros de bebida dele. Creio que Deus vai fazer a obra, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o Senhor tem ordenado para que eu venha fazer, eu quero fazer com ânimo, com coragem, com atitude, e crendo naquilo que o Senhor
Senhor tem poder para fazer. Glória a Deus, aleluia. E ali, voltando para a palavra, ele, Jonas, declarou para aqueles homens que não serviam ao Senhor, glória a Deus, aleluia, que até falou para ele, para Jonas, invocar a Deus, glória a Deus, aleluia. E Jonas ali declarou que era servo do Deus vivo, servo de Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu posso ver esta palavra aqui, que através da vontade permissiva da nossa vida, através do sofrimento, ou do vale, ou do deserto, o Senhor não nos deixa só. O Senhor trabalha nesse momento de dificuldade que nós enfrentamos. O Senhor revela a grandeza do poder dele na nossa vida, para que vidas venham a ser alcançadas. Aqueles marinheiros também foram alcançados pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eles lançaram sorte e jogaram Jonas ali naquele grande mar. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder. Aleluia. E ali eles viram que a tempestade foi acalmada após terem lançado Jonas no mar. Glória a Deus, aleluia. E ali, por aquele livramento que aqueles homens tiveram, a palavra do Senhor vem falando para nós que eles ofereceram sacrifício ao Senhor, que eles fizeram voto ao Senhor, porque o Senhor tanto dera livramento para aqueles homens, também para Jonas. Porque se Jonas estivesse no mar, aleluia, talvez ele morreria afogado, mas o Senhor ali enviou também a providência a Jonas, que foi aquele grande peixe que engoliu a Jonas, e Jonas não morreu. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu creio, igreja, que nós não vamos morrer enquanto, aleluia, nós não fizermos aquilo que nós temos que fazer aqui nesta terra. Você não vai morrer. Deus de poder, Deus de mistério, porque Deus não deixou Jonas morrer naquele mar. Deus enviou em meio à desobediência de Jonas, mas o Senhor enviou socorro. Aleluia, glória a Deus. Deus enviou aquele peixe, aquele grande peixe engoliu Jonas. E ali Jonas, no ventre daquele peixe, ele clamou ao Senhor, porque ele se viu ali em angústia. Glória a Deus, não é fácil, aleluia. A gente está num local, aleluia, angustiado, e Jonas estava ali no ventre daquele peixe. Deus de mistério estava ali, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu no ventre daquele peixe, ele se sentiu como se ele estivesse no inferno. Glória a Deus, aleluia. Mas ali, no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. Ali naquele local ele buscou ao Senhor, ele se arrependeu, aleluia, da desobediência dele. Ele clamou ao Senhor no ventre daquele peixe, ele buscou ao Senhor ali, por mais que ele ficasse ali, aleluia, por mais que o Senhor permitisse que ele ficasse 3 dias, aleluia, mas ele reconheceu que Deus é Deus da vida dele, que Deus é Deus das cidades, das nações, aleluia, dos estados, aleluia, dos países. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, igreja, tem a nossa vida e Ele está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali no ventre daquele peixe ele clamou ao Senhor. Ele pediu as misericórdias do Senhor, porque ele se viu em angústia, em desespero. Ele se sentiu como se estivesse, aleluia, no inferno. Mas o Senhor, aleluia, que é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, e se compadeceu dele, daquela situação que ele estava vivendo ali no ventre daquele peixe. Glória a Deus, e levou aquele grande peixe, aleluia, para jogar ele fora, na beira da praia, para que ele fosse pregar a palavra do Senhor na cidade de Nínive. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós olhamos mais para a nossa dor, olhamos mais para a nossa situação que nós enfrentamos, para a nossa angústia, olhamos mais para as coisas terrenas e deixamos de olhar para o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Não vamos deixar de olhar para o nosso Deus, igreja. Vamos
Porque o Senhor é o Deus que vai te direcionar nesta caminhada, glória a Deus. Não vamos ficar tristes, oprimidos, mas vamos colocar tudo diante do Senhor. Por quê? Porque a resposta vem dele, a providência vem do Senhor, assim como a providência veio na vida de Jonas, veio a providência e o socorro na vida de Jonas, e Jonas pôde obedecer a voz do Senhor, atentar a voz de Deus e fazer aquilo que Deus lhe ordenara. Glória a Deus, aleluia. Que esta palavra nós venhamos meditar, igreja, que venha estar selada no nosso coração, para que nós venhamos sermos árvore de bom fruto e produzir frutos de boas obras aqui nesta terra. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade de as falar ao Senhor.